Olá pessoal, bom dia. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula da disciplina de macromoléculas, que vai tratar do conceito de informação em biologia molecular. Nessa aula a gente vai entender como que a informação está estruturada no DNA e como que a gente pode ler essa informação, como a célula vai entender essa informação e o que tem lá exatamente, como que o DNA codifica a informação genética. Ok? Bom, em primeiro lugar, eu sempre coloco esses slides dizendo que eu agradeço os autores e detentores do copyright sobre as figuras e reconheço os direitos deles. E as figuras são usadas aqui meramente para o propósito de educação pública, no sentido de que elas facilitam a compreensão e sem o intuito de lucro. Para a gente entender primeiro o que é informação, a gente tem que pensar na origem da cultura ocidental, na cultura grega. Né? Os gregos fizeram essa distinção básica entre caos e cosmos, onde caos seria toda essa confusão e o cosmos, a palavra cosmos está relacionado com a ideia de informação, significando que a ordem que existe no universo ela pode ser descrita e pode ser estudada. Né? Com isso a gente tem a origem das ciências, a partir da observação das regularidades que acontecem na natureza. O Sol nasce todos os dias, né? As fases da Lua, as constelações. Então, à medida que os humanos começaram a perceber que existiam essas regularidades na natureza, a gente ficou curioso para estudar elas, né? E aí sim se foram desenvolvendo, as ciências foram sendo desenvolvidas. Então a gente percebe que o universo ele não é aleatório, não é caótico, né? O universo tem regras, tá? E essas regras podem ser entendidas como um tipo de gramática do universo, é a forma como o universo opera, como ele funciona, né? E a ciência então vem para tentar descobrir, identificar essas regras, né? E descrevê-las de forma adequada, né? E aí a gente tem como o ápice do conhecimento científico a descrição das leis de Newton, por Isaac Newton, em 1687, onde Newton, que é tido como um dos maiores ou o maior cientista de todos os tempos, definiu suas três leis, né, a lei da inércia, a lei do F igual a ma, força igual a massa vezes aceleração, e a lei da ação e reação, né? Depois de que o Newton demonstrou essas três leis, ficou muito mais claro para todo mundo que realmente o universo obedecia regras e lógicas precisas e o universo começou a ser melhor explicado, finalmente bem explicado, através do conhecimento científico. Né? Mas e a biologia? Bom, a gente sempre notou, né, que as cadelas dão luz a cachorrinhos, né, que as coelhas dão luz a coelhinhos, e que os filhos se parecem com os pais. Mas por que isso acontece? Isso não necessariamente deveria acontecer. E a observação de que a hereditariedade acontece, que a gente tem regras também para entender a hereditariedade, começou a ser melhor desenvolvida a partir do estudo da genética, do ramo da genética, que foi feito a partir de 1900. Antes disso ainda, voltando aos gregos mais uma vez, né, que são quem colocou as bases da cultura ocidental, da ciência ocidental, os gregos eles se dividiam entre os chamados pré-formacionistas e os epigeneticistas. Os pré-formacionistas eles achavam que existia um tipo de homúnculo, um homem pequenininho que estava lá dentro do seu próprio corpo, você já nascia com ele, e esse homem pequenininho ia eventualmente se desenvolver num ser humano de verdade, né? E os epigeneticistas, eles já tinham uma ideia mais parecida com o que a gente tem hoje, de que sim, existiam fluidos ou gametas, alguma coisa, uma ideia de desenvolvimento embrionário, ainda bem embrionária também a ideia, né? E existia uma visão machista de que, na verdade, o homem semeava a mulher com
esse homúnculo já pré-formado e a mulher só desenvolvia esse homúnculo, né? Mas, enfim, à medida que os naturalistas, né, os biólogos, começaram a ver que os filhos têm características tanto das mães quanto dos pais, as teorias começaram a se desenvolver e ser melhor entendidas, né? Um marco importante também no desenvolvimento da história da hereditariedade foi o entendimento do que é uma célula, a proposição da teoria celular, o entendimento de que a vida é formada por essas pequenas unidades que são as células, tá? E também os gametas, que as células podem duplicar por mitose ou por meiose. No caso da meiose, a célula diminui de tamanho, diminui o conteúdo genético, né? E aí, entendido finalmente o que é um gameta, como os gametas se unem para formar o zigoto, ficou esclarecido finalmente como acontecia a reprodução e por que os filhos se pareciam, obviamente, com ambos os pais. Até o fim do século XIX, onde esse conhecimento da divisão celular, da mitose, da meiose começou a ser melhor entendido, muitos acreditavam que existia uma herança por mistura, que existiam fluidos realmente, esses fluidos se juntavam, aí você vê essas florezinhas, e se você fundir uma flor branca com uma flor vermelha, você vai ter uma flor que está alguma coisa entre o branco e o vermelho, que é uma ideia bastante correta, né? Que os filhos são misturas dos pais e que de alguns filhos tem mais de um determinado pai, ou características fenotípicas mais parecidas com um dos pais do que com o outro. O que foi chamado herança por mistura. A genética começa a ser muito importante quando finalmente a gente tem uma teoria evolutiva, porque antes a gente achava que simplesmente Deus tinha feito as espécies, Deus tinha feito os organismos, e isso fugia, deslocava a questão da genética, da herança, de como é que a herança era transmitida de pai para filho, porque se Deus simplesmente fazia os indivíduos, não tinha mais nenhuma questão importante a ser resolvida, né? Bom, então é importante notar que uma teoria evolutiva, qualquer teoria evolutiva bem fundamentada, que fala sobre o transformacionismo, como foi a teoria lamarckiana, que os organismos se transformavam ao longo do tempo, ela precisa conter dentro de si uma teoria da hereditariedade. Como que essa transformação que acontece ao longo do tempo se opera efetivamente, né? Então, as perguntas que eram feitas na época é em que tipo de informação que consiste a hereditariedade, qual é essa informação, como a informação passa efetivamente de pai para filho, de filho para o filho do filho, para neto, para bisneto, como é que a informação passa ao longo das gerações dos organismos e dos seres humanos, obviamente, né? E então Lamarck escreve sua obra mais importante, a Filosofia Zoológica, em 1809, tá? Onde ele propõe essa ideia da herança dos caracteres adquiridos, onde você vive a sua vida, né? Você adquire determinadas características, e essas características adquiridas são transmitidas para os seus filhos, como o pescoço da girafa. A girafa vai alongar o seu pescoço para conseguir alcançar as folhas mais altas das árvores, e a girafa, já com o pescoço longo, passaria para o próprio filho essa informação de pescoço longo, né? E então a informação biológica, segundo Lamarck, que é uma teoria que depois foi refutada, como a gente vai ver, seria herdada, a informação adquirida seria herdada, né? Quando Charles Darwin propõe a origem das espécies, a sua teoria evolutiva, ele não sabia muito bem como que a herança acontecia, né? Não existia ainda o conceito de DNA, a própria genética ainda não existia. A genética vai se fazer como disciplina científica no ano de 1900, ou seja, a origem das espécies está 40 anos antes da genética surgir. Então Darwin
se você for ler atentamente os escritos de Darwin, Darwin era lamarckista, porque Darwin se aproveitou de muitas das ideias de Lamarck para explicar a origem da variação. Mas uma coisa muito importante, que Darwin não acreditava que a informação adquirida era hardwired, era herdada, era incorporada nos indivíduos, e ele acreditava sim que existiam já girafas com diferentes tamanhos de pescoço, e as girafas que já nasciam com o pescoço mais longo, essas sim eram mais bem-sucedidas. Tá? Então, Darwin usa algumas coisas de Lamarck, mas essa é uma importância fundamental que a gente sempre estuda, né? Que para Darwin não, a variação já existe uma variação genética, e é em cima dessa variação que a seleção natural e a evolução vão atuar. Tá? E finalmente, a herança dos caracteres adquiridos acabou sendo uma teoria refutada por um alemão, por um geneticista alemão, ou pesquisador alemão, chamado August Weismann, que criou a teoria do germoplasma. Então ele dividiu o que era a célula germinativa da célula somática, a célula do corpo, contra a célula que vai efetivamente se reproduzir, né, que são os gametas, né, e os órgãos sexuais. Tá? Então o que Weismann fez? Ele pegou centenas de ratinhos e, um estudo um pouco malvado, cortou o rabo dos ratinhos e fazia os ratinhos se reproduzirem entre si. E ele percebeu que nenhum ratinho nascia na próxima geração sem rabo. Né? Então o fato de não ter rabo não era hardwired, não entrava essa informação dentro do corpo. E ele falou assim, olha, o que acontece no seu corpo é uma coisa, o que acontece na sua célula germinativa é outra. Tá? Então, assim, apontou essa primeira diferença entre células germinativas e células somáticas. Né? E sim, o que acontecia nas células germinativas poderia passar para a próxima geração, mas o que acontecia nas células somáticas não passava ao longo das gerações. Tá? Muito bem. E nesse meio tempo, mais ou menos contemporâneo a Darwin, existia o frade Gregor Mendel, que era um clérigo, né, também mostrando que essa dicotomia entre ciência e religião muitas vezes é uma falsa dicotomia, que era um grande pesquisador, Mendel. Né? E Mendel estudava principalmente a reprodução das ervilhas. Ele colocava as ervilhas para se reproduzir e via como que os pais se pareciam ou não se pareciam com os filhos. E ele observou, através das proporções mendelianas que ele via nos filhos, que a herança não acontecia por mistura. A herança acontecia por um tipo de partícula, e ela é uma herança digital, não analógica. Então aquela herança por mistura dos gregos ali com aquela figura que eu mostrei há pouco tempo, das florzinhas de vermelho e branca, é bastante assim, falsa em alguns aspectos, porque a herança, o gene é uma partícula, não é analógico, é digital, ele passa numa proporção específica, principalmente em alguns caracteres, chamados caracteres mendelianos. Tá? E Mendel então publicou o seu trabalho mostrando que esses genes, que a herança acontecia através dessas partículas, tá? Refutando assim a herança por mistura, publicou o trabalho dele em alemão no ano de 1865, tá? 6 anos depois da publicação da Origem das Espécies. Só que justamente por morar na Tchecoslováquia e por ter publicado em alemão, o trabalho de Mendel foi praticamente ignorado por muito tempo. Até 1900, ele só foi citado 3 vezes. Para vocês verem também como é que você pode ser um cientista genial, pode criar toda uma área de pesquisa e não ser reconhecido em vida. Pelo menos nessa época, Mendel infelizmente morreu sem ser reconhecido, sem que seu trabalho tenha sido reconhecido com devida importância. Tá? Mas na virada do século, no ano de 1900 exatamente, ele foi redescoberto por 3 pesquisadores, Bateson, De Vries e Cohens, que eles efetivamente criaram finalmente o termo genética e abriram todo esse novo campo de estudo que foi a genética e que até hoje se desenvolveu incrivelmente.
Tá? Bom, e aí a gente começa a entender melhor o que é a vida, né? E nesse sentido, Erwin Schrödinger, né, o físico ganhador do Prêmio Nobel, ele publicou em 1944 esse livro já clássico chamado What's Life? Ou O que é a Vida? Nesse livro, Schrödinger fala pela primeira vez que o gene mendeliano deveria ser uma molécula, né? Uma molécula que ele vai chamar de um cristal aperiódico. A gente já vai entender isso, um cristal capaz de carregar informação. E justamente James Watson, descobridor do modelo de dupla hélice do DNA, fala pra gente, a gente viu na aula passada, que ele falou nesse vídeo, que achou essa ideia maravilhosa, que nunca tinha pensado que o gene poderia ter uma realidade física e ser uma molécula, né? Qual molécula seria o gene? Onde estaria escondido o gene? Então essa foi uma pergunta muito importante que era feita nessa época. Bom, então a gente tem que entender que o gene, então, o Schrödinger estava propondo que o gene era um cristal aperiódico. O que é um cristal, para começar, né? A estrutura cristalina consiste num conjunto de átomos arranjados de uma forma particular, que apresenta ordem e simetria. Então, nessa figura ali, a gente está vendo algumas moléculas aí em roxo que estão agrupadas entre si, né, numa ordem precisa, simétrica. Tá? E essa ordem é repetida de forma tridimensional, formando um arranjo químico ordenado e repetitivo. O cristal é um sal, o diamante, o sal é um tipo de cristal NaCl, tá? O diamante também é um tipo de cristal formado por moléculas de carbono. E Schrödinger dizia então que o DNA deveria ser esse cristal aperiódico. O que é isso? Para começar, temos que entender o que é um período. Período é uma repetição, né? NaCl está repetido NaCl, né? O gelo também é um cristal de água, onde a água está repetida, o H2O, uma estrutura cristalina, bem formada, ordenada. Tá? Agora, um cristal de água, um cristal de sal, não tem informação, porque ele é simplesmente NaCl, 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 H2O, 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 não tem informação. Para que o DNA, uma molécula, carregue informação, ela não pode ser periódica, ela não pode se repetir de uma forma uniforme, senão não há informação. Então, ele deve se repetir sim, mas de uma forma aperiódica. Tá? Então, o DNA tem que se repetir, mas não de uma forma muito estrita, e sim de uma forma mais sutil. Isso seria essa ideia de que seria um cristal sem um período bem definido, sem uma estrutura repetitiva muito uniforme. Tá? E o que seria isso? Vamos tentar entender isso melhor. Bom, outra coisa que é importante nessa discussão é a diferença entre o que é analógico e o que é digital. Tá? O analógico é isso que é uma onda, são ondas e não tem uma posição clara e bem definida em cada momento. O som analógico, né, e o som digital. E o digital pode ser bem medido a cada momento nessas figuras. Então a gente vê aqui nesse gráfico, ali em cima você tem uma informação analógica, aqui embaixo uma informação digital. Tá? E você pode também representar um modelo analógico digitalmente se você divide cada espaço de tempo num pedaço bem pequenininho, mas que seja digital, preciso, bem identificado, 0, 1, 2, 3, 4, né? Quântico, a gente poderia dizer também. Então a gente sabe hoje em dia bastante bem a diferença do que é um sinal analógico e um sinal digital. Tá? A informação digital, a gente sabe que ela é medida em bits, ela pode ser medida em bits, né? Que bits seria simplesmente a ausência ou presença do sinal em determinada posição.
né? Então ali você tem, estou mostrando para você um byte que tem 8 bits, e cada bit pode ter 0 ou 1 em cada posição. Tá? Então ali você tem esse byte formado pelos bits 0011, 0101. Cada bit é uma posição. E ali embaixo você tem 2 bytes formados por 16 bits. É uma medida de informação, é a medida mais simples de informação, a informação binária, né? Que é ou está presente ou está ausente, é 1 ou 0. Tá? Mas a informação digital também pode ser medida em diferentes bases numéricas. Tá? O sinal digital ou qualquer número escrito em binário, você pode escrever um número 1567 em binário. Né? Você apenas tem que definir que cada unidade é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Então, você pode transformar os números binários em números decimais, em hexadecimais, etc. Dessa forma, o DNA, agora voltando ao DNA, ele é um código digital formado por 4 tipos de informação, que é o A, C, T e G, que poderia ser comparado com 0, 1, 2 e 3. Tá? Existem 4 bases do DNA, 4 tipos de nucleotídeos com bases nitrogenadas, que são adenina, citosina, guanina e timina, que formam a informação digital do DNA. O DNA é uma molécula grande, como a gente viu na aula passada, uma molécula polimérica formada por nucleotídeos. E os nucleotídeos podem ser desses 4 tipos, A, C, T e G. Apenas isso. Tá? E aí, a nossa informação genética do ser humano está dividida em cromossomos, que são 22 pares de cromossomos autossomos, e um par de cromossomos sexuais que a gente tem em cada uma das nossas células. Tá? A gente já viu isso na aula passada. E aí os cromossomos estão mostrados aqui também. O cromossomo 1 ali, ó, é o maior. O cromossomo 1 tem 248 milhões de letrinhas de DNA. 248 milhões de bases ou nucleotídeos de DNA. Cada nucleotídeo tem uma base, e a base pode ser adenina, citosina, guanina ou timina. Então, o cromossomo 1 tem 248 milhões de letras. Tá? A, C, T e G. A, C, T, G, 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 C, 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 248 milhões. E os outros cromossomos vão tendo cada vez menos informação. Tá? Bom, e é dessa forma que esse código digital do DNA pode estar codificado quimicamente através de uma molécula de dupla hélice, DNA em dupla hélice, né? Uma hélice sobe, outra hélice baixa, desce, e ele está ligado com pontos de hidrogênio, essa dupla hélice, como a gente já viu também na aula passada. Tá? E o DNA, o genoma humano, o cromossomo 1, como eu estava falando, ele tem 248 milhões de letrinhas. Tá? E o genoma humano todo tem aproximadamente 3,1 bilhões de letrinhas, que eu estou escrevendo aqui 3 bilhões e 100 milhões de bases. Tá? Aqui está escrito. Se cada uma base dessa você considerar que ocupa 2 bits, na representação binária que eu escrevi ali em cima, que cada letrinha, vamos supor que A fosse 00, C fosse 01, G fosse 10, P fosse 1, a gente calcula que esses 3,1 bilhões de letrinhas formariam aproximadamente 775 milhões de bytes ou 775 megabytes. Ok? Então, dentro do seu genoma, de cada célula sua, você tem informação digital codificada que representa aproximadamente 775 megabytes. Sim, você tem informação digital codificada dentro das suas células e ela totaliza 775 megabytes. Aí você vai me dizer, mas o Windows XP, que já é um Windows antigo, tem 1,5
gigabytes de informação e o Windows 10 tem 20 gigabytes de informação. Então como é que você pode estar me falando isso? Que a gente é tão complexo, nossas células são tão complexas e elas têm tão pouca informação, entre parênteses, né? Bom, isso pode ser explicado pelo fato de que a biologia e as células e o DNA são informação altamente otimizada ao longo de milhões e bilhões de anos de evolução, e o Windows, a gente sabe que não é tão otimizado assim, né? Que dá problemas, que não funciona, e mesmo o nosso corpo também dá problemas, também não funciona em alguns aspectos, muitas vezes. E além disso, o DNA é só a primeira camada de informação biológica que a gente tem. E hoje em dia tem sido cada vez mais importante e considerado que a gente tem várias outras camadas de informação que estão escritas sobre o DNA. Tá? Por exemplo, uma camada de informação que está escrita sobre a informação básica, aí a gente começa a falar de epigenética. Epi tem a ver com o que está em cima da genética. Por exemplo, o fato de que algumas citosinas do DNA estão metiladas, fazendo o que a gente chama de ilhas CPG, e essas ilhas CPG formam diferentes conformações tridimensionais no DNA que respondem diferentemente aos estímulos. Além disso, você tem, no campo da epigenética, também diferenças na estrutura da cromatina das proteínas chamadas histonas, porque o DNA nos cromossomos ele não está sozinho, a gente vai ver isso numa aula ainda nessa disciplina, que o DNA não está sozinho, o DNA está associado a essas proteínas chamadas de histonas. Tá? São proteínas importantíssimas, que têm muitos resíduos de aminoácido, arginina e lisina, que fazem com que ela tenha carga positiva. E a carga positiva da histona faz com que ela ligue perfeitamente no DNA, que é um ácido desoxirribonucleico, tem carga negativa. E as histonas elas podem ser modificadas, elas podem ser metiladas, acetiladas, sumoiladas, fosforiladas. Tá? E as histonas também, a modificação da histona forma uma nova camada de informação no DNA. Tá? No código genético. E a gente tem múltiplas camadas de regulação da expressão gênica, de modificações que vão acontecendo na célula. Então, esses 775 megabytes formam o básico, a base genética da informação química que está digitalmente codificada. E em cima disso a gente tem várias outras camadas de informação que vão sendo sobrepostas para formar os códigos orgânicos dos quais a vida é feita. Okay? E aí é muito interessante ver que o Watson e Crick eles se encontraram pela primeira vez em 1952 e aí o Watson fala, né, nesse vídeo que desde o primeiro dia do encontro entre Watson e Crick eles foram conversar sobre como que a informação poderia estar codificada. Ele e Crick já estavam altamente convencidos que a informação genética era codificada pela ordem dessas 4 letrinhas no DNA. Então, a ordem com que A, C, T e G está codificado ali em determinadas partes dos cromossomos chamadas de genes, né? Então, o cromossomo 1 tem 248 milhões de nucleotídeos, dentro desses 248 milhões, ele tem centenas de genes. Tá? E aí, a informação de cada gene consiste numa palavra de DNA que tem, às vezes, milhares, dezenas de milhares de letrinhas de nucleotídeos. Tá? E Watson e Crick estavam convencidos desde o primeiro encontro que era a ordem das letras que formava, identificava cada gene separadamente. Tá? É muito importante que a gente entender as potências de 10, tá? Quando eu falo centenas, milhares, milhões, dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões, bilhões. Tá? Tem que ficar muito claro isso na cabeça das pessoas, porque senão você não vai entender. Se você acha que milhar é a mesma coisa que milhão, você não vai entender como a informação genética está estruturada. Tá? Muito bem. E aí,
Do mesmo jeito que existe uma palavra que é P-A-L-A-V-R-A, existe um gene que é A-C-G-G-T-T-C-C-T-T-G-G. Tá? E isso era o que o Watson e Crick, quando eles conversaram pela primeira vez, eles falaram assim, olha, a gente sabe, a gente tem que dar um jeito de provar, mas a gente sabe que cada gene vai ter uma ordem de nucleotídeos específica que vai identificar aquele gene como insulina e nenhum outro gene mais. Né? Então era isso que eles estavam convictos desde o primeiro encontro. Agora eles tinham que provar como é que estaria organizado essas letrinhas para formar cada um dos genes. A gente tem aproximadamente no nosso genoma entre 25 e 30 mil genes, tá? Dentro desses 3,1 bilhões de letrinhas. Esses 30 mil genes formam aproximadamente 1,5 a 2% do nosso genoma. Esses 3,1 bilhões de letrinhas que estão nos nossos cromossomos, tá? 1,5% mais ou menos formam os genes. E cada gene está identificado por uma sequência específica de letras que formam, então, os genes do nosso genoma. Ok? Então, Watson e Crick, eles tinham que construir um modelo molecular que permitisse uma estabilidade estrutural da molécula, que permitisse, esclarecesse um mecanismo de cópia para o DNA que fosse simples e claro, e que permitisse ao DNA armazenar essa informação genética de forma eficiente e clara. Né? E a partir do modelo descrito pelos dois, Watson e Crick, em 1953, nesse paper maravilhoso que eles escreveram, eu recomendo muito a leitura, é um paper de um trabalho de 2 páginas, tá? Em inglês, mas bastante claro de ser lido. Tá? A biologia finalmente tinha um modelo digital para que a gente pudesse entender como a transferência da informação digital, a informação genética acontecia de geração para geração. Tá? Antes disso, estou mostrando aqui também essa molécula, aqui nessa figura, o pessoal achava que o DNA era uma molécula como se fosse aspirina, que não era um polímero, era um monômero, era uma molécula que tinha, ali ele teria G ligado a C, a A e a T. 4 moléculas ligadas de uma forma quadrada, como se fosse um quadrado. Então não era uma molécula polimérica. Esse é um modelo de Levine do DNA, como é que Levine acreditava que DNA era. E se o DNA fosse assim, não poderia ser um cristal aperiódico, não poderia carregar a informação que ele carrega. Então por isso foi muito importante Watson e Crick terem definido que o DNA poderia sim ser um polímero enorme, como depois se demonstrou efetivamente correto, e que formaria a estrutura básica dos cromossomos junto com essa proteína que a gente vai estudar, que é a histona. Tá joia? E uma vez então entendido esse modelo digital, como que cada gene é uma sequência específica de letrinhas, uma palavra de DNA, a partir disso foi possível estudar a biologia de maneira precisa, matemática, estatística. Tá? E agora é possível aplicar o rigor das ciências exatas ao mundo natural. E isso vai acontecer, então, quando a gente vai chegar na genômica. Já vamos falar sobre isso. Então, o modelo DNA é esse que a gente está vendo aqui. E ali você tem a dupla fita do DNA, né, onde uma fita tá virada para cima, a outra está virada para baixo, e as bases nitrogenadas estão no meio. Tá? E ali você vai ver que uma adenina em uma fita liga a timina em outra, a guanina liga uma citosina e vice-versa. Tá? E o DNA então tem 2 fitas, uma que está com os nucleotídeos virados para cima e a outra virada para baixo. São 2 fitas antiparalelas que a gente fala. Tá joia? Só que quando a gente escreve a sequência de um gene, a gente escreve só de uma fita. Tá? Ali eu escrevi para você o meu gene. Escrevi uma sequência de um gene, mostrando como que seria essa palavra que é um gene. Né? Esse gene, que eu chamei de meu gene, ele tem a seguinte sequência. G, G, C, T, G, C, G, G, A, G, G, A, C, C, G, A. E isso é só para demonstrar isso que eu estou dizendo, que cada gene tem uma palavra, às vezes tem centenas de milhares ou dezenas de milhares de letrinhas, mas é uma palavra específica que vai codificar uma proteína específica
na grande maioria das vezes, os genes codificadores de proteína, ou um RNA, no caso dos genes não codificantes, mas que tem uma sequência específica, que tem uma palavra específica, que é essa sequência que você está vendo aí, nenhuma outra. Tá? É claro que variantes do mesmo gene existem, e existem mutações que acontecem nos genes, mas, de forma geral, os genes têm uma estrutura, uma palavra, uma sequência de nucleotídeos ou de bases nitrogenadas bastante bem conhecido e que identifica aquele gene como sendo esse gene e nenhum outro. Tá? Dito isso, por exemplo, a gente tem o gene da insulina, que é possivelmente o gene mais conhecido, né, dentre os 25 mil genes que a gente tem. O gene da insulina é um dos mais conhecidos. Tá? E a insulina, ela tem uma sequência que ela é muito parecida, ela pode ser identificada. O gene da insulina humana é parecido com o gene da insulina de chimpanzé, que é parecido com o gene da insulina de galinha, que é parecido com o gene da insulina de camundongo, que é parecido com o gene da insulina de peixe, tá? E que a gente então pode identificar a partir da sequência de letras, nos trabalhos chamados de genômica comparativa, qual é a insulina de cada organismo, porque eles são parecidos o suficiente para que seja possível identificá-los, a sequência de letras. Tá? E aí a gente começa a estudar bioinformática, tá? Que a partir dessa sequência de letrinhas a gente consegue comparar os genes dos diferentes organismos, e com isso a gente vai provar também que o ser humano, o organismo mais próximo do ser humano é o chimpanzé. Os dois chimpanzés, né? O bonobo, que é o pampaniscos, e o chimpanzé normal, que é o pantroglottides. Tá? Se você comparar a sequência de qualquer gene humano com qualquer outro organismo, você vai ver que os nossos genes são muito mais parecidos com os genes de chimpanzé do que com os genes de jacaré, ou com os genes de camundongo, ou com os genes do cavalo. E isso é uma prova final de que realmente Darwin estava certo. Porque não tem por que os genes do ser humano serem mais parecidos com os do macaco se a gente não tem um ancestral comum mais recente com os macacos. Tá? Então, a genômica também pode ser entendida como a prova última de que a teoria de Darwin estava certa. Tá? Quando a gente faz a genômica comparativa e compara essas sequências de letrinhas dos genes humanos com a sequência de letrinhas de todos os genes existentes de vários outros organismos. E hoje a genômica está tão avançada que a gente realmente tem a sequência de genes, de inúmeros genes, às vezes o genoma completo de muitos organismos para comparar. Então, a evolução darwiniana é cada vez mais corroborada, confirmada pelos estudos genômicos. Okay? E só mais uma última coisa. A gente representa, então, quando a gente mostra a sequência de um gene, só uma das fitas, porque a outra fita do DNA já está implícita, porque onde você tem G de um lado, você tem sempre C do outro. Onde você tem A de um lado, você tem sempre T do outro. Onde você tem T de um lado, você tem sempre A de um outro. Tá? Então a gente representa só uma fita para economia de informação, mas tem que pensar que o DNA é sempre dupla fita. Okay? Muito bem. E essa questão da informação de que a sequência do DNA estava codificada em letrinhas que se seguem, foi finalmente descoberta por esse cara, Frederick Sanger, que é um dos maiores cientistas também que já viveu na face da Terra. É uma das únicas 4 pessoas, se não me engano, que ganhou 2 prêmios Nobel. Tá? O Sanger, a Madame Curie, o Linus Pauling, e uma outra pessoa que eu sempre esqueço quem foram as únicas pessoas que ganharam 2 prêmios Nobel. E o Sanger é a única pessoa que já pisou na face da Terra que ganhou 2 prêmios Nobel de Química. Tá? Foi ele que efetivamente trouxe essa questão da informação para o centro da discussão. Tá? Watson e Crick foram muito importantes, mas Sanger teve um papel também fundamental, porque em 1952 ele publicou pela primeira vez justamente a estrutura primária de uma proteína, a ordem de aminoácidos de uma proteína conhecida, no caso, justamente a insulina. Tá? Ele descobriu a ordem de aminoácidos. O DNA, a gente sabe que tem 4 letras, né? Mas a proteína tem 20 letras, são os 20 aminoácidos. Né?
Então, a Sanger descobriu exatamente qual era a ordem de aminoácidos que formava a proteína insulina. A insulina tem aproximadamente 100 aminoácidos e ela é formada por uma ordem específica de aminoácidos, é uma palavra química. Uma proteína é uma palavra química, o DNA é uma palavra química, tá? Que codifica uma proteína. E essas linguagens têm que ser traduzidas pelo ribossomo da linguagem do DNA para a linguagem da proteína, que é a linguagem que efetivamente funciona na célula. Tá? E o Sanger, então, por ter descoberto essa estrutura específica de ordem de aminoácidos da proteína insulina, ganhou seu primeiro prêmio Nobel em 1958 por identificar exatamente qual a sequência de letrinhas de aminoácidos que formam uma insulina. Palmas para ele. Incrível descoberta. Tá? Muito bem. E Sanger, então, logo em seguida, na verdade em 1975, inventou, já tinha também essa ideia que também o Watson já tinha falado que desde o primeiro encontro dele com o Crick, ele já sabia, né, que é a ideia de que o DNA é formado por uma sequência de letras. Também Sanger estava muito convicto dessa ideia. Mas não existia nenhum método para descobrir essa sequência de letras. Né? E Sanger, então, como um químico que acreditava muito nessa ideia, desenvolveu essa metodologia, inventando o método de desoxi para sequencial de DNA. Tá? Esse método usava a replicação do DNA e um nucleotídeo especial, que é esse nucleotídeo que eu estou mostrando aqui também. Ó. Esse primeiro que está mais próximo do meu dedo aqui é o nucleotídeo normal do DNA, desoxinucleotídeo. E aquele outro que está mais para lá é o didesoxi. No lugar do OH no 3' ele tem um H e ele interrompe a síntese da cadeia. Não vou explicar aqui agora como a síntese de DNA é feita, mas a partir dessa tecnologia do desenvolvimento de nucleotídeos sintéticos de desoxi, que tem aquele H ali na posição 3', tá? Ele conseguiu desenvolver um método para sequenciar, entender a sequência de letrinhas do DNA. Incrível! E usando esse método, ele conseguiu pela primeira vez descobrir o genoma completo de um organismo, que no caso foi um vírus, chamado vírus bacteriófago. Bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. O bacteriófago FIX174. E ele descobriu que o bacteriófago FIX174 tinha 11 genes e 5.386 nucleotídeos ou bases nitrogenadas. E ele sequenciou, que a gente chama à mão, tá? Vendo num gel de uma audioradiografia, que é o método original descrito pelo Sanger aí nessa época, o que levou ele a ganhar o seu segundo prêmio Nobel em Química no ano de 1980. E o Sanger, então, foi essa personalidade incrível que deu origem à ideia que permitiu finalmente a gente entender e estudar o DNA e a genômica de forma efetiva. Tá? O Sanger foi homenageado com o nome do maior centro de genômica da Inglaterra, o Sanger Center, que está perto de Cambridge. Eu trabalhei lá durante o meu doutorado, é um centro incrível de genômica. E Sanger, então, foi esse grande pai da genômica e ele infelizmente faleceu há alguns poucos anos, mas deixou esse legado incrível para a gente de entender como que as moléculas podem ser descritas como um meio de informação, uma palavra, com letras específicas. Né? No caso do DNA, 4 letras. No caso das proteínas, 20 letras. E cada proteína é uma palavra com centenas de letras de 20 tipos diferentes. E o DNA, milhões de letras de 4 tipos diferentes. E é assim que a gente trabalha a informação genética. Tá? Então é muito importante entender isso nesse ponto de vista. Então, finalmente, né, depois de tudo isso, a gente entendeu como que funciona o código do DNA e como que a hereditariedade é passada digitalmente de geração para geração. O que Mendel não entendeu e o que Darwin não entendeu, hoje a gente entende claramente
né, que o código molecular da hereditariedade está escrito nessas letras químicas, que são moléculas de nucleotídeos que formam a dupla hélice do DNA, formado por 4 letras, né, A, C, G e T. Da mesma forma que o português, o código da língua portuguesa, está escrito em 23 letras, mais o espaço. Né? O código do computador é o código binário, 2 letras, 0 e 1. Tá? E a palavra do DNA é uma palavra que não tem poucas letras como no português, sim tem centenas de milhares, dezenas de milhares, ou às vezes até milhões de letras. Uma palavra química que forma uma proteína tem centenas ou milhares de letras. Tá? Então é muito interessante entender isso. Então o DNA pode ser entendido hoje como uma metáfora assim, muito aproximada, como se fosse a receita de um bolo. Né? O DNA é como um livro de receitas para a gente fazer cada um dos nossos genes. E o que tem? Qual que é a informação genética? Um gene é basicamente a informação para produzir uma proteína. Tá? Cada gene tem ali uma sequência de letras que vai ser lida pela célula para uma proteína seja feita. Tá? E são as proteínas que organizam a célula, que fazem a célula funcionar. E dentro desse livro de receitas, que é o nosso genoma, que tem 3,1 bilhões de letrinhas, nesse enorme livro de receitas, a gente tem 25 mil a 30 mil receitas diferentes para fazer proteínas diferentes. Tá? E saber exatamente qual receita tem que ser feita a cada momento, que é também a chave da compreensão de como é que a célula funciona, como é que o metabolismo funciona. Então a célula está constantemente enxergando através das suas proteínas de membrana o que acontece no meio externo, e dependendo do que acontece no meio externo, ela pega a receita para um gene e manda fazer uma proteína que vai responder a esse estímulo que está chegando aqui para essa célula. Tá? Mas esse livro de receitas, que é o nosso genoma, que é idêntico para cada uma das nossas células do nosso corpo, ele é imutável, ele não se mexe, por isso que também o genoma, o nosso genoma, está protegido dentro do núcleo celular. Tá? Então o DNA não se altera quando você faz uma proteína, a receita não muda quando você faz uma proteína. Apesar de que, devido a um mecanismo que a gente vai entender como splicing alternativo, cada receita, na verdade, pode produzir diferentes tipos de proteínas, de resultados, de bolos diferentes, de cookies diferentes. Tá? Mas então o DNA, o genoma, tá? O conjunto de todo o DNA de uma célula forma o genoma. E o genoma da célula tem então a receita para fazer as proteínas, uma receita informacional, que está feita num código de letrinhas, um código digital formado por ACTG, que é lido pela célula e produz as proteínas necessárias a cada momento para que a célula responda aos estímulos que estão chegando nela a cada momento. Tá? E nesse sentido, você pode entender que a biologia molecular é um tipo de mecanismo cibernético, tá? Porque ele tem essa questão da comunicação, do controle muito rígido sendo feito, tá? Esse processo de codificação e decodificação, de retroalimentação, né? A gente tem muito desse composto, então a célula sinaliza para que a proteína que faz esse composto não seja produzida mais. Tá? Então um mecanismo de feedback, de retroalimentação, e a célula está altamente regulada, tá? Os estímulos que chegam, como que o DNA é lido, como ele é transformado em proteína, qual parte é transformada, qual parte não é transformada. E é um mecanismo muito complexo, muito belo e muito interessante de ser entendido. Bom, e finalmente a gente tem essa ideia do gene egoísta, que os organismos são máquinas feitas apenas para que os nossos genes sobrevivam. Tá? E o gene é essa unidade de informação que quer manter as nossas máquinas vivas. Então nós, como máquinas informacionais, temos esse impulso sexual para nos reproduzir,
o nosso cuidado parental para cuidar de quem tem os nossos mesmos genes, tá? E é muito interessante também entender o código informacional dentro dessa perspectiva, mesmo que ela seja limitada em vários aspectos. Bom, então é isso, né? É muito interessante a gente entender nessa aula como que o código informacional para a hereditariedade foi sendo descoberto ao longo da história, né? Como que cada pessoa intuiu algumas coisas, cada pesquisador, cada grande gênio da humanidade, desde Lamarck, Darwin, Mendel e desde então Watson Crick e Sanger, que são os principais nomes aí todos nessa história, como que eles foram, cada um tendo um insight, fazendo experimentos, descobrindo coisas interessantes, para que hoje a gente tivesse essa compreensão tão sofisticada de como funciona o DNA, como funcionam os genes, como as proteínas são produzidas, e através da genômica comparativa, como as espécies são parecidas entre si e como é que elas têm um ancestral comum mais provável que existiu no passado e que a gente pode encontrar fósseis que corroboram essa informação. Tá? Então o DNA contém essas informações sobre a hereditariedade que estão impressas em um código digital químico que pode ser lido através do sequenciamento de DNA e da genômica. O genoma humano ele foi descoberto em 2001, estamos aí para fazer quase 20 anos de que o genoma humano é conhecido, e a gente hoje consegue fazer muitos estudos genômicos, entender o mecanismo de herança das doenças, né? É claro que o genoma e o transcriptoma e a epigenômica são muito complexos e cada vez a gente está descobrindo mais, mas ao mesmo quanto mais a gente descobre, mais perguntas a gente tem, né? O que é maravilhoso também, que fomenta ainda mais ciência, mais discussão, mas a gente já sabe muita coisa e é muito interessante perceber isso. Então a gente tem que entender que a sequência de nucleotídeos, de ACTG que está no genoma, não é uma sequência ao acaso, é uma sequência bem específica, com nucleotídeos específicos e que existem palavras de DNA que formam esses genes. Tá? E aí que são conhecidos. Se você for buscar no GenBank, o maior banco de dados do mundo, você consegue achar sequências de todos os genes. Desde 2001, a sequência dos 25 mil a 30 mil genes humanos é conhecido, o genoma humano é conhecido. Ainda que cada pessoa tenha um genoma ligeiramente diferente, 99% dos nossos genomas são muito parecidos, idênticos, né? Então, a gente conhece a ordem das bases e a sequência dos genes, tá bom? Então, é muito interessante poder ter essa visão e ter essa compreensão tão sofisticada de como a célula funciona no seu nível molecular, como a hereditariedade funciona, como você passa seus genes para o seu filho, do seu filho para o seu neto e ao longo das gerações. Tá? Então a vida se baseia na reprodução de moléculas replicantes com conteúdo informacional. E basicamente é isso que nos une aos nossos antepassados e aos nossos sucessores. Tá joia? Bom, espero que você tenha conseguido entender, tenha sido interessante. Qualquer dúvida, escreva para mim e a gente vai conversar. Tá joia? Te espero na próxima aula. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Até a próxima aula.